Olá, meus amigos! Gustavo, Joquinha, Ariana, pessoal entrando aos poucos aí. Tá começando mais um cafezinho aromático, esse de número 6. Para quem nunca viu o cafezinho aromático, é um bate-papo rápido, 10, 15, às vezes 20 minutos, sobre aromaterapia, mas saindo um pouquinho da casinha. Tá? Então é algo bem bacana. Lembrando que sempre depois do ao vivo aqui eu baixo no IGTV aqui pra galera ver. Tá? Algumas pessoas entrando, eu tô no meu outro celular aqui também. Tá? Então vocês vão ver eu revezando aqui de vez em quando a atenção. Tá? Mas vamos lá. Cafezinho então, número 6 entrando no ar. Toda terça-feira, 13h30. Vamos falar sobre foco, né? Quem precisa de foco? Será que as pessoas precisam de foco? Será que está faltando foco? Né? Para começar, eu quero falar para vocês um negócio. Às vezes, foco ele é diferente de concentração, tá? Às vezes você pode estar concentrado, porém não ter foco. É engraçado. Estão entrando outras pessoas aqui. Beleza, vamos lá. A concentração é uma habilidade assim, de você ficar atento, você ficar prestando atenção a uma determinada atividade por um período contínuo, certo? E consistente, né? Já o foco, ele é mais específico do que isso. Ele é uma atenção seletiva a um determinado alvo. É o alvo mesmo, o foco do negócio. Mais ou menos assim, eu abro o meu computador, eu estou concentrado no meu trabalho, vou fazer o meu trabalho de aromaterapia, de distribuição, enfim. Estou concentrado no meu trabalho, fazendo as prescrições, enfim. Só que às vezes me chega uma mensagem para mim de trabalho e eu continuo trabalhando, né? Continuo concentrado no trabalho, só que eu desvio o foco, eu começo a dar atenção a outra coisa nesse momento. Entenderam? Sim, você está, vamos dizer lá, você está na sala de aula, você está concentrado no professor lá explicando trigonometria, vamos lá, explicando trigonometria, daí de repente o professor fala uma coisa e ele continua, mas você dá um parênteses naquilo que ele falou e começa a se concentrar, você começa a focar naquilo que ele falou, você não fica acompanhando mais a aula dele. Sei lá, ele falou sobre o quadrado dos catetos. Gente, não lembro mais como é que é trigonometria, não sei nem o que eu estou falando aqui. Mas daí de repente você esquece que o professor está falando ali e você volta a ter o foco, continua na tua aula, você está continuando na sua trigonometria ali, só que você está concentrado em outra coisa. Então é muito fácil, gente, você está concentrado numa coisa, porém ter desvio de foco, né? Então, só lembrando, para aquelas pessoas que entraram agora, a concentração é um pouquinho diferente de foco. A concentração é você se manter atento a uma determinada coisa por um período consistente, né? E o foco já é mais específico, é uma atenção seletiva a alguma coisa. Tá? Então, a gente sabe que para realizar qualquer tarefa e para ela atingir um nível máximo de quase excelência ou até excelência, da melhor maneira possível, a gente precisa ter a concentração e principalmente o foco, gente. É o foco que desvia nós. A concentração a gente pode estar concentrado, porém tendo pequenos desvios. E isso é um problema, né? Então eu vou aqui dar umas dicas, né, valiosas aí, de como eu fazer esse gerenciamento da concentração e do foco, certo? E, claro, aliando, né, sempre os óleos essenciais aí para facilitar nossa vida, né? Porque o óleo essencial
é o poder da natureza que a gente utiliza para nos ajudar em qualquer esfera, certo? Então vamos lá. Dica número 1. Iniciar uma tarefa e acabar essa tarefa. É muito comum, principalmente nesse período de home office, o pessoal está trabalhando e de repente você está no teu trabalho, está concentrado no teu trabalho, mas chega, por exemplo, uma mensagem ali de um colega teu de trabalho pedindo para você um relatório de alguma coisa. Daí você continua concentrado no trabalho, só que você desviou teu foco para outra coisa. Desvio número 1. Né? Então, você tem... O negócio é fazer uma lista de tarefas. No cafezinho passado eu falei de calma e falei da importância da agenda. Né? Então, aqui para o foco, é importante você ter uma lista pré-definida e você obedecer aquela lista. Ah, Cláudio, mas isso é metódico pra caramba. Mas, gente, tem que ser assim, tá? Você precisa ser matemático, tá? 2 mais 2 igual a 4. Você precisa, para você chegar perto da excelência aí nos afazeres, você precisa de manter a tua concentração e teu foco. Ou seja, você está focado numa coisa, você vai fazer essa coisa até terminar. Você passa a fazer outra coisa quando você terminar ela. Ok? Então, dica número 1 é você iniciar uma tarefa e terminá-la antes de começar as outras. Certo? A dica número 2, talvez é o maior fantasma que tem aí, principalmente nos dias de hoje. Né? Eu vejo crianças, né, já com esse problema. Os dispositivos eletrônicos. Gente, são espetaculares ferramentas, né? Os dispositivos, celular, por exemplo. Instagram, vamos dizer o Instagram. O Instagram é uma ótima ferramenta de aprendizado, uma ótima ferramenta de alavancagem. Só que assim, gente, ele também é uma ótima ferramenta para acabar com o teu foco, né? É aquela coisa, ferramentas são boas desde que sejam usadas para a coisa certa. O homem inventou o alicate, certo? O alicate é muito bom para ficar arrancando prego, enfim, apertar coisas. Mas se eu quiser fazer um café, por exemplo, com alicate, fica difícil. Então as ferramentas são feitas para coisas para serem bem aproveitadas, tá? Então dica número 1 aí foi fazer uma tarefa por vez. A dica número 2, cuidado aí com o Zap, com o Instagram, né? Para isso daí é muito fácil desviar o foco, né? E a dica número 3 começa a entrar já na aromaterapia, gente. Você tem que preparar, por exemplo, o teu ambiente de estudo ou o teu ambiente de trabalho, tá? Você precisa criar uma atmosfera limpa, criar uma atmosfera saudável, né, para o ambiente de trabalho. Né? Ambiente de limpeza e tal, organizado, tudo isso é muito bom, embora eu conheço algumas pessoas que são, desorganizadamente organizados, né? Ou organizadamente desorganizados. E aí que começa a entrar os óleos essenciais. Existem óleos essenciais que eles criam uma atmosfera positiva e uma atmosfera de limpeza. Sim, a gente tem que respirar um ar limpo, a gente precisa estar num ambiente limpo. Então aí que entra os óleos essenciais. Como é que eu posso fazer isso? Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, eu posso borrifar, né, pegar um spray, misturar óleo essencial com água, né, ou álcool de cereais, por exemplo, e eu borrifar meu ambiente de acordo com o óleo que eu acho interessante. Eu vou passar a minha experiência para vocês, tá? Não vou dizer que esses óleos é o que vai criar a atmosfera. Eu vou passar para vocês a minha experiência, tá? Eu uso muito o limão siciliano,
lemon, aqui ó, limão siciliano. E uso muito um blend. Esse blend aqui, ó, chamado Purify. Inclusive, ele é o blend da limpeza, se diz o nome dele. É mix de óleos essenciais. O que esse blend tem? Ele tem o limão siciliano, ele tem o limão Tahiti, ele tem o pinheiro hábito siberiano, pinheiro siberiano, citronela, melaleuca ou tea tree e coentro. Eu uso ele, inclusive, no balde de limpeza do piso, eu uso gotas desse daqui. Né? É muito bom. Pode ser também, de repente, eucalipto. Pode ser o Eucalyptus globulus ou Eucalyptus radiata. Também é muito bom para criar essa atmosfera de limpeza. Né? Então, são praticamente 3 óleos aí que eu indico, que eu passo minha experiência para vocês. O limão siciliano, né? o eucalipto, que pode ser o globulus ou radiata. E esse blend aqui, Purify, que ele é específico para isso, tá? Esse aqui, ó. doTERRA Purify. Tá? Então eu uso aqui, tá aqui ele, ó, criando minha atmosfera aqui, ó. Então não há gente que entre assim no meu escritório que fala, que cheirinho gostoso. Então isso daí vale ouro, tá? Isso daí pra você está se dando um presente, você está dando um presente pro teu cérebro, pra tua concentração e pro teu foco também. Então vamos lá, já dei algumas dicas e eu entrei na aromaterapia através de criar uma atmosfera, né, propícia para que você mantenha a sua concentração e principalmente o seu foco. Tá? Agora eu vou passar também a minha experiência de óleos que eu uso para momentos assim que eu tô um pouco, eu percebo que eu tô relaxando em relação a foco e eu utilizo, né? Que um deles eu falei no cafezinho passado sobre a calma, é esse aqui, Vetiver. O Vetiver, ele é uma raiz plantada no Haiti. E o Vetiver, ele tem eu costumo dizer assim que é um cheiro doce, amadeirado, parece um caramelo defumado, assim, um caramelo esfumaçado. Né? Esse daqui então utilizo como? Pingo na gota, tá? O difusor ali com os óleos funciona, mas eu faço exercícios respiratórios com esse óleo aqui, o Vetiver, ou eu posso também passar no dedo indicador aqui, ó, até atrás da orelha, tá? Ele é um óleo aterrador, assim como o rei dos óleos, frankincense, que é o óleo de incenso, ou o líbano, certo? Esses dois aqui, gente, tanto o frankincense quanto o vetiver, eles são óleos aterradores, tá? O que são esses óleos aterradores? Eles gerenciam os pensamentos, né? E eles intensificam a percepção de estar vivendo o presente. Né? Ele é muito bom para evitar desvio de concentração e desvio de foco, certo? Tanto um quanto o outro. Né? Esse aqui é uma raiz do Haiti e esse aqui, o frankincense, ele é uma resina de árvore lá do nordeste da África e ali da região do Oriente Médio. Nada mais nada menos que esse óleo aqui foi dado de presente para menino Jesus quando ele nasceu pelos reis magos, né? Os reis magos deram 3 presentes: ouro, mirra e incenso, que é esse aqui. Então, 2 óleos aterradores que são muito bons nesse momento assim
desvio de concentração e de foco, muito importante para déficit de atenção, tá, gente? Esses dois óleos são muito utilizados para déficit de atenção também. Crianças autistas usam esses dois óleos para esse fim, tá? Então são dois óleos aterradores que gerenciam os pensamentos, trazendo a pessoa para viver o momento que ele está, tá? Não ficar viajando e papapá, tá? E o outro óleo que eu passo em minha experiência é um óleo conhecido como o óleo do estudante. Então o nome já diz, que é o rosemary ou o alecrim. Tá? Esse óleo aqui, ele é canforado e é bem herbáceo. Tem uma pesquisa na Inglaterra, acho que foi em Newcastle, Universidade de Newcastle, que eles fizeram uma pesquisa lá com alguns estudantes e o grupo, né, foi de 60% a 75% dos estudantes, eles tiveram a percepção de lembrar coisas do futuro mais que os outros. Então, ele é um óleo conhecido como óleo do estudante. Então, são 3 óleos aqui para melhorar: vetiver, frankincense e rosemary ou alecrim, tá? Que são utilizados então para você foco, concentração, tá? E eu falei aqui de óleos para preparar o ambiente, para deixar o ambiente mais gostoso, mais propício, um ambiente mais limpo, mais respirável, né? Mais propício para suas ideias e você se concentrar, que é o limão siciliano, né? E esse blend aqui, o Purify, que ele tem limão siciliano, tem limão Tahiti, coentro e tea tree, né? Ou melaleuca. Tá? E o citronela e o hábito, o pinheiro siberiano, tá? Vem um branco agora sair do foco, né? Então são óleos assim, algumas dicas de como melhorar o seu ambiente e algumas dicas como utilizar, né? Como é que eu utilizo esses óleos aqui? Os para preparar o ambiente eu utilizo no difusor ou borrifa, né? Eu não tenho borrifador e não tenho difusor, então você pode pingar no chão, né, numa pontinha de um tapete, por exemplo, que vai começar a exalar esse óleo essencial. E os óleos realmente para concentração aqui, eu utilizo emergencialmente aqui, ó. Fico inspirando e expirando profundamente por mais ou menos 1 minuto, tá? E eu ainda ponho uma gotinha aqui nos indicadores e uso nas têmporas e atrás da orelha, tá? Vamos lá. Perguntas, pessoal. Eu tô vendo que tá entrando algumas pessoas agora aqui. Não se preocupem, tá, pessoal, que entrou agora, que esse cafezinho vai ser gravado e vai ser mandado no IGTV, tá? Daqui a pouco, mais tarde ali, vocês podem acompanhar ele inteiro no IGTV. E se vocês assistirem no IGTV e ficarem com dúvidas, podem mandar as perguntas, tá ok? Mas aproveito para perguntar quem estava aí desde o começo se tem alguma pergunta, tá? Recapitulando, eu dei algumas dicas de como melhorar a concentração e o foco. E entrando na aromaterapia, essas dicas foram de preparar um ambiente propício para isso. Seja você melhorando a tua respiração, né? Eu utilizo o limão siciliano e utilizo o blend Purify. E os 3 óleos que emergenciais na hora que realmente estou precisando de muito foco e concentração, que é o alecrim. Opa, tá de ponta cabeça aqui. Que é o alecrim ou rosemary, né? Que é o vetiver e o frankincense, que é o olíbano, né? Ou o incenso, árvore de incenso.
Perguntas, pessoal, vamos lá? Ninguém tem dúvida aí? Enquanto isso, vou aproveitar aqui para... Eu tenho um amigo, Júlio Lima, que ele é... Eu acho que ele toma de litro. Toda vez que eu vejo ele, ele tá com rosemary desse aqui. Muita concentração, né, Júlio? Lembrando que tudo que eu falei aqui pode ser utilizado por crianças, pode ser utilizado por adultos, pode ser utilizado por idosos também sem problema nenhum. Tá? E sempre que vocês tiverem dúvidas, pessoal, quanto à dosagem, alguma coisa, procurem inbox. Tá? Façam pergunta, que é importante. A aromaterapia, eu costumo dizer que ela não é uma balinha, não é um docinho, né? Então tem que ter uma maneira certa de utilizar. Ela é nossa amiga, mas aquele negócio, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Né? Certo? Eu acho que o pessoal não tem perguntas, então estamos aí já com 25 minutos de cafezinho, extrapolei em 10 minutos. Assistam então no IGTV, qualquer coisa vocês têm então as dúvidas, podem mandar inbox. Tá ok? Então, eu me despeço de vocês. Até terça que vem. Tchau, tchau. Olá! Olá, meus amigos! Gustavo, Joquinha, Ariana, pessoal entrando aos poucos aí. Tá começando mais um cafezinho aromático, esse de número 6. Para quem nunca viu o cafezinho aromático, é um bate-papo rápido, 10, 15, às vezes 20 minutos, sobre aromaterapia, mas saindo um pouquinho da casinha. Tá? Então é algo bem bacana. Lembrando que sempre depois do ao vivo aqui eu baixo no IGTV aqui pra galera ver, tá? Algumas pessoas entrando, eu tô no meu outro celular aqui também, tá? Então vocês vão ver eu revezando aqui de vez em quando a atenção, tá? Mas vamos lá. Cafezinho então, número 6 entrando no ar, toda terça-feira, 13h30. Vamos falar sobre foco, né? Quem precisa de foco? Será que as pessoas precisam de foco? Será que está faltando foco? Né? Para começar, eu quero falar para vocês um negócio. Às vezes, foco ele é diferente de concentração. Tá? Às vezes você pode estar concentrado, porém não ter foco. É engraçado. Estão entrando outras pessoas aqui. Beleza, vamos lá. A concentração é uma habilidade assim, de você ficar atento, você ficar prestando atenção a uma determinada atividade por um período contínuo, certo? E consistente, né? Já o foco, ele é mais específico do que isso. Ele é uma atenção seletiva a um determinado alvo. É o alvo mesmo, o foco do negócio. Mais ou menos assim, eu abro o meu computador, eu estou concentrado no meu trabalho, vou fazer o meu trabalho de aromaterapia, de distribuição, enfim. Estou concentrado no meu trabalho, fazendo as prescrições, enfim. Só que às vezes me chega uma mensagem para mim de trabalho e eu continuo trabalhando, né? Continuo concentrado no trabalho, só que eu desvio o foco. Eu começo a dar atenção a outra coisa nesse momento. Entenderam? Sim, você está
vamos dizer lá, você está na sala de aula, você está concentrado no professor lá explicando trigonometria. Vamos lá, explicando trigonometria, daí de repente o professor fala uma coisa e ele continua, mas você dá um parênteses naquilo que ele falou e começa a se concentrar. Você começa a focar naquilo que ele falou. Você não fica acompanhando mais a aula dele. Sei lá, ele falou sobre o quadrado dos catetos. Gente, não lembro mais como é que é trigonometria. Não sei nem o que eu estou falando aqui. Mas daí de repente você esquece que o professor está falando ali e você volta ao teu foco, continua na tua aula, você está continuando na sua trigonometria ali, só que você está concentrado em outra coisa. Então é muito fácil, gente, você está concentrado numa coisa, porém ter desvio de foco, né? Então só lembrando, para aquelas pessoas que entraram agora, a concentração é um pouquinho diferente de foco. A concentração é você se manter atento a uma determinada coisa por um período consistente, né? E o foco já é mais específico, é uma atenção seletiva a alguma coisa, tá? Então a gente sabe que para realizar qualquer tarefa e para ela atingir um nível máximo de quase excelência ou até excelência, da melhor maneira possível a gente precisa ter a concentração e principalmente o foco, gente. É o foco que desvia nós. A concentração a gente pode estar concentrado, porém tendo pequenos desvios. E isso é um problema, né? Então eu vou aqui dar umas dicas, né, valiosas aí de como eu fazer esse gerenciamento da concentração e do foco, certo? E, claro, aliando, né, sempre e os óleos essenciais aí para facilitar nossa vida, né? Porque o óleo essencial é o poder da natureza que a gente utiliza para nos ajudar em qualquer esfera, certo? Então vamos lá. Dica número 1. Iniciar uma tarefa e acabar essa tarefa. É muito comum, principalmente nesse período de home office, o pessoal está trabalhando e de repente você está no teu trabalho, está concentrado no teu trabalho, mas chega, por exemplo, uma mensagem ali de um colega teu de trabalho pedindo para você um relatório de alguma coisa. Daí você continua concentrado no trabalho, só que você desviou teu foco para outra coisa. Desvio número 1. Né? Então, você tem... O negócio é fazer uma lista de tarefas. No cafezinho passado eu falei de calma e falei da importância da agenda. Né? Então aqui para o foco é importante você ter uma lista pré-definida e você obedecer aquela lista. Ah, Cláudio, mas isso é metódico pra caramba. Mas, gente, tem que ser assim, tá? Você precisa ser matemático, tá? 2 mais 2 igual a 4. Você precisa, para você chegar perto da excelência aí nos afazeres, você precisa de manter a tua concentração e teu foco. Ou seja, você está focado numa coisa, você vai fazer essa coisa até terminar. Você passa a fazer outra coisa quando você terminar ela. Ok? Então, dica número 1 é você iniciar uma tarefa e terminá-la antes de começar as outras. Certo? A dica número 2, talvez é o maior fantasma que tem aí, principalmente nos dias de hoje, né? Eu vejo crianças, né, já com esse problema. Os dispositivos eletrônicos. Gente, são espetaculares ferramentas, né? Os dispositivos, celular, por exemplo. Instagram. Vamos dizer o Instagram. O Instagram é uma ótima ferramenta de aprendizado, uma ótima ferramenta de alavancagem. Só que assim, gente, ele também é uma ótima ferramenta para acabar com o teu foco, né? É aquela coisa, ferramentas são boas desde que sejam usadas para a coisa certa. O homem inventou o alicate, certo? O alicate é muito bom para ficar arrancando prego, enfim, apertar coisas.
Mas se eu quiser fazer um café, por exemplo, com um alicate, fica difícil. Então as ferramentas são feitas para coisas para serem bem aproveitadas, tá? Então dica número 1 aí foi fazer uma tarefa por vez. A dica número 2, cuidado aí com o Zap Zap, com o Instagram, né? Para isso daí é muito fácil desviar o foco, né? E a dica número 3 começa a entrar já na aromaterapia, gente. Você tem que preparar, por exemplo, o teu ambiente de estudo ou o teu ambiente de trabalho, tá? Você precisa criar uma atmosfera limpa, criar uma atmosfera saudável, né, para o ambiente de trabalho, né? O ambiente de limpeza e tal, organizado, tudo isso é muito bom, embora eu conheço algumas pessoas que são, desorganizadamente organizados, né? Ou organizadamente desorganizados. E aí que começa a entrar os óleos essenciais. Existem óleos essenciais que eles criam uma atmosfera positiva e uma atmosfera de limpeza. Sim, a gente tem que respirar um ar limpo, a gente precisa estar num ambiente limpo. Então aí que entra os óleos essenciais. Como é que eu posso fazer isso? Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, eu posso borrifar, né, pegar um spray, misturar óleo essencial com água, né, ou álcool de cereais, por exemplo, e eu borrifar meu ambiente de acordo com o óleo que eu acho interessante. Eu vou passar a minha experiência para vocês, tá? Não vou dizer que esses óleos é o que vai criar a atmosfera. Eu vou passar para vocês a minha experiência, tá? Eu uso muito o limão siciliano. Aqui, ó, limão siciliano. E uso muito um blend. Esse blend aqui, ó, chamado Purify. Inclusive, ele é o blend da limpeza, se diz o nome dele. Mix de óleos essenciais. O que esse blend tem? Ele tem o limão siciliano, ele tem o limão Tahiti, ele tem o pinheiro hábito siberiano, citronela, melaleuca ou tea tree e coentro. Eu uso ele, inclusive, no balde de limpeza do piso, eu uso gotas desse daqui, né? É muito bom. Pode ser também, de repente, eucalipto. Pode ser o Eucalyptus globulus ou Eucalyptus radiata. Também é muito bom para criar essa atmosfera de limpeza, né? Então, são praticamente 3 óleos aí que eu indico, que eu passo minha experiência para vocês. O limão siciliano, né? O eucalipto, que pode ser o globulus ou radiata. E esse blend aqui, Purify, que ele é específico para isso, tá? Esse aqui, ó, doTERRA Purify. Tá? Então eu uso aqui, tá aqui ele, ó, criando minha atmosfera aqui, ó. Então não há gente que entre assim no meu escritório que fala, que cheirinho gostoso. Então isso daí vale ouro, tá? Isso daí pra você está se dando um presente, você está dando um presente pro teu cérebro, pra tua concentração e pro teu foco também. Então vamos lá, já dei algumas dicas e eu entrei na aromaterapia através de criar uma atmosfera, né, propícia para que você mantenha a sua concentração e principalmente o seu foco. Tá? Agora eu vou passar também a minha experiência de óleos que eu uso para momentos assim que eu tô um pouco, eu percebo que eu tô relaxando em relação a foco e eu utilizo, né? Que um deles eu falei no cafezinho passado sobre a calma, é esse aqui, Vetiver.
o vetiver ele é uma raiz plantada no Haiti, e o vetiver ele tem eu costumo dizer assim que é um cheiro doce, amadeirado, parece um caramelo defumado, assim, um caramelo esfumaçado, né? Esse daqui então utilizo como pingo na gota, tá? O difusor ali com os olhos funciona, mas eu faço exercícios respiratórios com esse óleo aqui, o vetiver, ou eu posso também passar no dedo indicador aqui, ó, até atrás da orelha, tá? Ele é um óleo aterrador, assim como o rei dos óleos, frankincense, que é o óleo de incenso, ou o líbano, certo? Esses dois aqui, gente, tanto o frankincense quanto o vetiver, eles são óleos aterradores, tá? O que são esses óleos aterradores? Eles gerenciam os pensamentos, né? E eles intensificam a percepção de estar vivendo o presente, né? Ele é muito bom para evitar desvio de concentração e desvio de foco, certo? Tanto um quanto o outro, né? Esse aqui é uma raiz do Haiti, e esse aqui, o frankincense, ele é uma resina de árvore lá do nordeste da África e ali da região do Oriente Médio. Nada mais nada menos que esse óleo aqui foi dado de presente para menino Jesus quando ele nasceu pelos reis magos, né? Os reis magos deram 3 presentes: ouro, mirra e incenso, que é esse aqui. Então, 2 óleos aterradores que são muito bons nesse momento assim de desvio de concentração e de foco, muito importante para déficit de atenção, tá, gente? Esses 2 óleos são muito utilizados para déficit de atenção também. Crianças autistas usam esses 2 óleos para esse fim, tá? Então são 2 óleos aterradores que gerenciam os pensamentos, trazendo a pessoa para viver o momento que ele está, tá? Não ficar viajando e papapá, tá? E o outro óleo que eu passo em minha experiência é um óleo conhecido como o óleo do estudante. Então o nome já diz, que é o rosemary ou o alecrim, tá? Esse óleo aqui, ele é canforado e é bem herbáceo. Tem uma pesquisa na Inglaterra, acho que foi em Newcastle, Universidade de Newcastle, que eles fizeram uma pesquisa lá com alguns estudantes, e o grupo, né, foi de 60% a 75% dos estudantes, eles tiveram a percepção de lembrar coisas do futuro mais que os outros, né? Então ele é um óleo conhecido como óleo do estudante. Então são 3 óleos aqui para melhorar: vetiver, frankincense e rosemary ou alecrim, tá? Que são utilizados então para você foco, concentração, tá? E eu falei aqui de óleos para preparar o ambiente, para deixar o ambiente mais gostoso, mais propício, um ambiente mais limpo, mais respirável, né? Mais propício para suas ideias e você se concentrar, que é o limão siciliano, né? E esse blend aqui, o Purify, que ele tem limão siciliano, tem limão Tahiti, coentro e tea tree, né? Ou melaleuca, tá? E o citronela e o o pinheiro siberiano, tá? Vem um branco agora sair do foco, né? Então são óleos assim.
algumas dicas de como melhorar o seu ambiente e algumas dicas como utilizar, né? Como é que eu utilizo esses óleos aqui? Uso para preparar o ambiente, eu utilizo no difusor ou borrifa. Eu não tenho borrifador e não tenho difusor. Então você pode pingar no chão, né? Numa pontinha de um tapete, por exemplo, que vai começar a exalar esse óleo essencial. E os óleos realmente para concentração aqui, eu utilizo emergencialmente aqui, ó. Fico inspirando e expirando profundamente por mais ou menos 1 minuto, tá? E eu ainda ponho uma gotinha aqui nos indicadores e uso nas têmporas e atrás da orelha, tá? Vamos lá. Perguntas, pessoal. Eu tô vendo que tá entrando algumas pessoas agora aqui. Não se preocupem, tá, pessoal, que entrou agora, que esse cafezinho vai ser gravado e vai ser mandado no IGTV, tá? Daqui a pouco, mais tarde ali, vocês podem acompanhar ele inteiro no IGTV. E se vocês assistirem no IGTV e ficarem com dúvidas, podem mandar as perguntas, tá ok? Mas aproveito para perguntar quem estava aí desde o começo se tem alguma pergunta, tá? Recapitulando, eu dei algumas dicas de como melhorar a concentração e o foco. E entrando na aromaterapia, essas dicas foram de preparar um ambiente propício para isso. Seja você melhorando a tua respiração, né? Eu utilizo o limão siciliano e utilizo o Blend Purify. E os 3 óleos que emergenciais na hora que realmente estou precisando de muito foco e concentração, que é o alecrim. Opa, dá ponto cabeça aqui. Que é o alecrim ou rosemary, né? Que é o vetiver, e o frankincense, que é o olíbano, né? Ou o incenso, árvore de incenso. Perguntas, pessoal, vamos lá? Ninguém tem dúvida aí? Enquanto isso, vou aproveitar aqui para... Eu tenho um amigo, Júlio Lima, que eu acho que ele toma de litro. Toda vez que eu vejo ele tá com rosemary desse aqui. Muita concentração, né, Júlio? Lembrando que tudo que eu falei aqui pode ser utilizado por crianças, pode ser utilizado por adultos, pode ser utilizado por idosos também sem problema nenhum, tá? E sempre que vocês tiverem dúvidas, pessoal, quanto à dosagem, alguma coisa, procurem inbox, tá? Façam pergunta, que é importante. Aromaterapia, eu costumo dizer que ela não é uma balinha, não é um docinho, né? Então tem que ter uma maneira certa de utilizar. Ela é nossa amiga, mas aquele negócio, a diferença do remédio pro veneno é a dose, né? Certo? Eu acho que o pessoal não tem perguntas, então estamos aí já com 25 minutos de cafezinho, extrapolei em 10 minutos. Assistam então no IGTV, qualquer coisa vocês têm então as dúvidas, podem mandar inbox. Tá ok? Então, eu me despeço de vocês. Até terça que vem. Tchau, tchau.